No episódio anterior, a gente falou sobre os problemas e os perigos de ficar escondendo os verdadeiros sentimentos, as verdadeiras emoções, forçando, fingindo uma felicidade. Beleza, já entendemos que não é possível, isso não acontece. Ficar mostrando os dentes aí para qualquer pessoa na rua não vai te tornar uma pessoa feliz. E se você não ouviu esse episódio, eu recomendo que você volte um pouquinho, porque o tema anterior vai ser muito importante para você aproveitar as dicas que eu vou te passar nesse episódio. Hoje nós vamos falar sobre o outro lado da moeda, de que forma é possível buscar a verdadeira felicidade. E eu vou te dar algumas dicas muito importantes para que você possa treinar o seu cérebro para que se reconecte com o estado de prazer, de felicidade, e aí você sim vai conseguir encontrar o caminho certo. Então pega um papel, pega lápis aí, anota essas dicas, porque vale a pena colocar em prática e aí você vai estar colocando também a sua terapia em dia. Se hoje você está com o pensamento de que a felicidade está bem longe de ser uma realidade, ou que o prazer não se encaixa na sua vida, está vivendo uma vida tão atribulada que fala, não sei nem o que é sentir prazer mais. Então, se você pensa dessa forma, presta bastante atenção, porque a neurociência comportamental vai te ajudar a mudar a forma como você pensa. Vai te ajudar a virar uma chavinha aí. E claro que para melhor, né? Tem algumas pessoas que a gente até fala, brinca, né? Que nasceram viradas para a lua. Essas pessoas são pessoas que trazem uma felicidade já natural. São aquelas que estão sempre de bem com a vida, estão sempre felizes, sempre com um sorriso, sempre alegres. Isso é natural, tá? Diferente do assunto que a gente abordou no tema passado, de pessoas que forçam e fingem uma alegria. Essas pessoas que eu mencionei agora são aquelas que já são naturalmente felizes. Elas têm realmente esse estado de felicidade sincero. Então, são aquelas pessoas alegres, de bem com a vida, que estão sempre sorrindo de forma espontânea, de forma sincera. Beleza? Não as forçadas. Também tem aquelas que passam por alguns perrengues, têm ali os momentos de dificuldades, mas elas escolhem a felicidade. Elas escolhem ser felizes. Mesmo nos momentos ruins, mesmo nos transtornos, nos problemas, elas conseguem administrar bem os sentimentos, as emoções e conseguem se sentir felizes, conseguem encontrar motivos para sorrir mesmo diante dos problemas. Então aqui também não é nada forçado. É algo muito bem administrado em que a pessoa consegue entender que existem motivos para sorrir mesmo diante de algumas adversidades, de alguns problemas. E por outro lado, tem aquelas pessoas que parece que nascem já rabugentas, né? Aquela pessoa amargurada, aquela pessoa azeda que a gente fala. Essas, de vez em quando, muito raramente, tem algum pico ali, algum momento de felicidade, mas rapidinho elas já fecham a cara de novo, já voltam para aquele estado de rabugento, né? E me lembra muito na cabeça o Eustácio Resmungão, do Coragem, o Cão Covarde, aquela pessoa né, amargurada, um Lula molusco da vida, né? Então essas pessoas, elas são naturalmente mais tendenciadas para esse lado rabugento, sério, seco. E realmente, tem algumas pessoas que parece que tiraram a sorte grande, ganharam na Mega Sena, saíram na frente em disparada e deixaram uma boa parte da população para trás comendo poeira. De acordo com um estudo que foi feito em 2022, o World Happiness Report, que basicamente seria um relatório da felicidade mundial, ele levantou alguns dados e descobriu que algumas pessoas são naturalmente mais felizes do que as outras. De acordo com esse mesmo estudo, com esse mesmo levantamento, cerca de 30 a 40% dessas diferenças que foram apresentadas na forma como a pessoa sente a felicidade tem relação com diferenças genéticas. Algumas pessoas nasceram com uma definição, vamos dizer assim, com um setup, né, com uma formação, uma combinação, ali, uma cadeia genética que possibilita uma maior capacidade, que gera ali uma facilidade em sentir a emoção da felicidade.
enquanto que outras pessoas que não têm essa mesma estrutura genética têm muitas vezes um pouquinho mais de resistência ou mais dificuldade, não têm a mesma sorte, não têm a mesma facilidade que as outras pessoas. Porém, contudo, entretanto, não é tão simples assim para explicar. Essa diferença na habilidade, na capacidade de sentir a felicidade em diversos níveis é algo que vai muito mais além. É algo mais profundo. Ele só pode ser bem explicado através de uma análise bem complexa da interação que existe entre os sistemas, as disposições genéticas, com os ambientes, o ambiente em que as pessoas estão inseridas. Então, a questão ambiental tem total interferência na forma como a gente sente a felicidade. Mas, independente do que todos nós carregamos, né? Independente se você tem essa facilidade ou não, se você é um desses sortudos que ganhou na Mega Sena, independente também do ambiente, do local em que você esteja inserido, do que está ao seu redor, das circunstâncias externas, todo mundo tem a capacidade de sentir a emoção da felicidade. E agora vai ficar um pouquinho mais interessante. Culturalmente e socialmente, existe uma crença de que eu só vou ser feliz quando eu alcançar isso ou aquilo, quando eu realizar essa ou aquela meta, quando eu concretizar esse ou aquele sonho. Normalmente está associado com bens materiais, com conquistas, com posses. Mas isso é só um mito que as pessoas vão criando na cabeça delas e vão gerando cada vez mais variáveis, infinitas variáveis. Eu só vou ser feliz quando eu comprar o carro do ano. Compro o carro do ano. Aí no lugar do carro já entra outras variáveis. Entram ali as variáveis de agora não é mais o carro, agora eu quero comprar uma casa. Eu vou ser feliz quando eu comprar minha casa própria. Ou quando eu conquistar o emprego dos sonhos. Ou quando a minha família estiver bem estruturada, quando nascer meu filho. Cada vez mais vão se inserindo variáveis e entra num looping infinito. Nunca vai alcançar o estado de perfeição, o estado onde você consegue concretizar, preencher todas aquelas variáveis para ser feliz. E não precisa esperar o mundo perfeito. Não tem que esperar que o mundo vire um panfleto religioso. Sabe comercial de margarina? Não dá para ficar esperando que o mundo inteiro vista uma roupa branca, dê as mãos e fique cantando uma musiquinha feliz. Não precisa disso. Dá para ser feliz hoje, com as pequenas coisas. E, inclusive, as pequenas coisas são aquelas que podem impulsionar um estado de sentimento de felicidade, prazer e contentamento. E é possível ser feliz sem precisar passar por uma lavagem cerebral, sem precisar andar em caco de vidro, em cima de brasa, ficar seguindo conselhos totalmente fora da realidade. Então, não existe nenhuma varinha mágica que vai mudar a sua personalidade. O primeiro passo é escolher ser feliz. Agora aqui eu preciso deixar bem claro. Existem algumas pessoas que, como eu disse, escolhem a felicidade e também existem pessoas que escolhem ser infelizes. Aquelas que são rabugentas, que são amarguradas, aquelas pessoas que vão se comprazendo, vão ficando cada vez mais enrijecidas nesse comportamento por vontade própria. Elas se sentem bem naquele estado. É estranho falar isso, né? A pessoa se sentir bem num estado de cara fechada, aquela pessoa rabugenta, amarga. Mas sim, tem pessoas que se sentem bem e elas querem continuar naquele estado. Então, pessoas escolhem também serem infelizes. Então, escolher ser feliz não é nada milagroso, não é como se bastasse desejar, simplesmente pensei, tá, quero ser feliz. Então, a partir de agora, pronto, sou a pessoa mais feliz do mundo. Não, não é dessa forma. Não é imediato, não é tão simples quanto acender um interruptor e nem é essa imagem que eu quero passar aqui, tá? Imagina como seria se você chegasse para uma pessoa com depressão e falasse para ela que basta ela escolher ser feliz e pronto, resolveu o problema dela. É absurdo, né? Só de pensar é absurdo. Então não é tão simples assim,
Mas, se você seguir as dicas que eu der aqui, vai conseguir encontrar um caminho bem mais fácil. Aumentar a sua capacidade de sentir a felicidade, o prazer, a satisfação, tem muito mais a ver com os hábitos. Se você quer ter bons hábitos, você precisa adotar alguns comportamentos e repetir até que eles se tornem rotineiros. Você tem que repetir tanto aquilo ao ponto do seu cérebro criar uma rede neural que associa aquele comportamento a um novo hábito. E esse processo todo entre escolher um novo comportamento para adotar um novo hábito na sua vida tem relação com um sistema de recompensas positivas geradas pelo cérebro. Sabe quando você está ensinando o seu cachorro a sentar e você dá um biscoitinho para ele quando ele senta? É mais ou menos isso que acontece. O cérebro gera recompensas positivas para reforçar e para estimular aquele comportamento de forma mais focada, mais determinada, com uma constância maior, até que vira um hábito. Só que para esse comportamento se tornar um hábito, primeiro ele tem que ser possível. Um dos principais e maiores erros é escolher um novo comportamento que você não consegue fazer. Ou querer sair do nada para o tudo, né? Não fazer nada para querer fazer tudo. Não fazer nada para querer fazer algo que você ainda não tem capacidade, que você ainda não tem nenhuma estrutura para realizar. Pensa numa pessoa sedentária que está deitado, está largado no sofá, de repente levanta e decide correr uma maratona da São Silvestre sem fazer nenhum preparo antes. Vai dar certo isso? Provavelmente não. E ela vai acabar abandonando esse hábito, né? Abandonando esse comportamento, que na verdade nem chegou a virar um hábito. Foi só uma decisão errada que ela tomou. Então, o primeiro ponto e mais importante, escolher um comportamento possível e viável. De preferência, micro hábitos. Começa com coisas menores, com coisas pequenas, assim como o sedentário deveria ter feito. Começa com uma caminhada leve. Aumenta um pouco o ritmo, aumenta a distância, dá um trotezinho, corre. Com o tempo, pode ser que sim, ele se torne um maratonista. Mas se não está dando conta das coisas pequenas, quem dirá das coisas grandes? Então começa com coisas menores, com micro hábitos, para não abandonar no meio do caminho. Outro ponto extremamente importante é que o hábito tem que durar. Não adianta começar e parar. Começa e para, começa e para. Fica interrompendo o ciclo toda hora. É como se você estivesse criando um sistema de recompensas. O cérebro está entendendo ainda, processando que aquele comportamento pode ser importante. E aí, quando ele vai começar a gerar uma rede neural, você interrompe e ele descarta tudo aquilo. Quando retoma, retoma do zero. Tem que começar tudo de novo. Então, não cria, não gera aquela rede neural que é tão importante para tornar o comportamento um hábito. É muito importante fazer um pouquinho de cada vez. Trabalho de formiguinha. Isso vai te trazer, inclusive, a consciência da importância do comportamento que você escolheu. Vai trazer ainda mais a sensação de prazer, de merecimento daquela recompensa. O cérebro começa a te estimular cada vez mais. E aí você quer mais. Quanto mais você é recompensado, mais você aumenta o seu positivismo, o seu otimismo, a sua busca por aquela recompensa. É igual começar a atividade física. Você começa na academia, por exemplo. Vai aumentando carga, vai aumentando massa, vai ganhando resultados, vai perdendo peso. Quando começa a ficar visível, você percebe e você se sente bem. As outras pessoas percebem e começam a te elogiar. Tá ficando com o corpo bonito, tá perdendo peso, tá ficando forte. Tudo isso está incluso no sistema de recompensa. E quanto mais você é recompensado, mais você quer. E aí você vai buscar cada vez mais, vai te estimular a continuar com aquele comportamento. E é só olhar para trás e ver que na história da humanidade isso já acontece há milhares de anos. Escolher uma coisa simples, começar uma nova ação pequena, trabalhar constantemente em cima dela, gera um novo hábito que traz estados de felicidade e de prazer. Quantos e quantos grandes feitos da humanidade não começaram com uma ação pequena?
um pequeno comportamento que foi se transformando num hábito. Existem duas classificações de felicidade que são muito importantes para você entender todo esse contexto. A felicidade momentânea, passageira, aquela que é mais breve, é chamada de felicidade hedônica. São felicidades que, claro, elas são boas, mas elas não são fortes o suficiente, elas não conseguem se tornar uma fonte sustentável do prazer. E a felicidade que realmente dura é a chamada felicidade eudaimônica, que tem uma duração maior. Eudaimonia é um termo grego, que significa literalmente o estado de ser habitado por um bom daimon ou por um bom gênio. Ela tem uma concepção ética que veio da antiguidade, que tem como ponto de vista alcançar, buscar a felicidade por um aspecto como finalidade moral. Então ela inclui sentimentos muito mais profundos, sentimentos de pertencimento, senso de valores pessoais, significados e propósitos de vida, a questão do autoconhecimento, do aprendizado, do crescimento pessoal, do crescimento espiritual. Então é um conceito bem mais amplo do que a gente tem de felicidade. E apesar das pequenas felicidades não se sustentarem, não serem fonte sustentável do prazer, é possível utilizar como tijolos para construir uma escada, para algo maior. Então é possível transformar aos poucos a felicidade hedônica, a felicidade passageira, momentânea, numa felicidade eudaimônica, através do hábito, numa felicidade duradoura. Lembra que eu falei, não precisa esperar o mundo perfeito, o cenário perfeito. Dá para ser feliz com as pequenas coisas, porque são elas que vão impulsionar, transformando através do hábito a nossa felicidade momentânea numa felicidade eudaimônica. Então existem algumas atividades que conseguem potencializar, que têm uma capacidade de aumentar a experiência do cérebro, de projetar a felicidade. Então anota que essas dicas vão ser valiosas para você criar uma rede neural, para você treinar o seu cérebro para associar pensamentos e sentimentos ligados ao prazer e à felicidade. Presta bastante atenção e anota aí. Primeira delas, fazer 5 atos de gentileza por dia. Já foi constatado também através da neurociência que atos de gentileza geram alívio para a ansiedade, auxiliam na depressão, aliviam dores físicas e melhoram o humor. Então você pode começar com 5 atividades pequenas, para pessoas que fazem parte do seu convívio, da sua família, amigos, ambiente de trabalho, ou, se você quiser, pode fazer inclusive para pessoas que você nunca viu na vida. Se você é uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais fechada, começa com pessoas dentro da sua casa, da família, amigos, ambiente de trabalho, ou simplesmente começa com alguma coisa pequena, uma atividade simples. Ajuda alguém a tirar o lixo de casa. Começa com uma coisa menor. Vai lá, faz um comentário positivo no Instagram do seu amigo, incentiva o trabalho dele, elogia alguém. Coisas pequenas, coisas simples até que você consiga desenvolver esse hábito. E em segundo lugar, foco na gratidão. Começa a anotar mais aquilo que tem de bom na sua vida. Aquilo que aconteceu de bom no seu dia, na sua semana. Faz uma listinha dessas coisas que você tem para agradecer. Desde as pequenininhas até as coisas grandes. Anota aí, vamos colocar como uma meta 5 coisinhas positivas que você tem para agradecer. Além disso, fortalecer e reforçar uma atitude positiva, vai te ajudar a entender. Opa, tem coisa boa na minha vida. Eu tenho motivo para sorrir também. Não preciso forçar nada, assim como a gente falou no último episódio. A gratidão também é uma forma de aliviar o estresse. Então, se você conhece e gosta, eu recomendo que você faça, inclusive, a prática do Ho Oponopono, que além de trabalhar a gratidão, também trabalha o perdão e trabalha o amor. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Faz isso todos os dias, repete essas palavrinhas-chaves, ou até mesmo faz a conta de 108 vezes, faz a oração original e eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida, vai trabalhar e muito a sua gratidão. A terceira prática é contato com a natureza todos os dias. Não precisa ir no meio da mata,
numa cachoeira ou numa praia de segunda a segunda, tá? Você pode fazer isso recebendo um pouco de luz solar direta. Fica ali um pouquinho em contato com uma planta, com um animal de estimação, ou só fica admirando uma árvore numa praça. Entre em contato com algo da natureza, porque a ideia é sair um pouco dessa energia caótica da rotina, essa energia da cidade, se reconectar com a natureza. E isso dá para fazer de várias formas. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma que vai te agradar. Não precisa, como eu falei, se enfiar no meio do mato e ficar lá meditando no meio do mato, tá? Você pode fazer isso da sua casa, inclusive. Em quarto lugar, o reframe de memórias negativas. Tá, o que é reframe? Provavelmente você deve ter perguntado isso. Reframe ou reenquadramento é uma prática de terapia para dar um novo olhar sobre alguma situação. Isso não muda os fatos, mas muda a forma como a gente olha para eles, a nossa percepção deles. É o famoso copo meio cheio e copo meio vazio. Um reframe seria passar de um pensamento, o copo está meio vazio, para o copo está meio cheio. É a forma que se enxerga a situação, não muda a quantidade de água de dentro do copo. Mudar a forma de olhar para determinados fatos, especialmente os que causaram dor, que machucaram, que geraram algum sofrimento, é uma maneira de entender que eles não precisam mais continuar causando sofrimento. Que dá para você olhar para eles com mais leveza. Dá espaço para novas memórias, para memórias positivas. Olha, eu entendo que você aconteceu dessa maneira, mas agora eu olho para você com outros olhos. Você não me faz mal, não me atrapalha mais. Dá espaço para uma coisa nova na minha vida. A quinta dica é se fazer mais presente em momentos bons da vida das pessoas que são importantes para você. Vai um pouco além de só demonstrar apoio. É realmente apoiar, é ouvir o que elas têm para falar, é interagir nos momentos importantes, é ficar feliz por elas, é realmente fazer parte do momento, de uma conquista, de um momento feliz, um aniversário, um casamento, estar presente nesses momentos de alegria, compartilhar da alegria de quem é importante para você. E por último, relembre e reforce, reafirme sempre os seus valores mais importantes. Se as suas ações não estão de acordo com esses valores, com certeza você não vai encontrar a verdadeira felicidade. Se você estiver indo na contramão, fazendo algo que você nem sente que é importante, que nem tem ressonância com os seus valores reais, como é que você quer ser feliz? Então, relembre, reforce constantemente aquilo que é importante para você. Isso vai te ajudar a tomar as decisões certas e escolher os hábitos corretos, né? Os hábitos que vão ter ressonância com os seus valores para ser feliz. Então é possível ser feliz começando hoje. Primeiro passo, entenda, identifica quais são os seus reais valores, seus verdadeiros valores. Segundo passo, escolha um comportamento possível e viável. Continua trabalhando esse comportamento até que ele vai se transformando em um hábito, que vai gerar felicidade hedônica. Com o tempo, com as repetições, essa felicidade hedônica vai se transformar em felicidade eudaimônica. Só que não esqueça que esse processo todo leva tempo, exige paciência, esforço, rotina, hábito, constância. É um processo lento muitas vezes. Então tenha paciência, não é da noite para o dia, não é um processo milagroso. Beleza, agora você já sabe qual é o caminho certo para encontrar a felicidade eudaimônica, a felicidade duradoura. Agora é só colocar em prática. Então eu tenho uma excelente dica para você começar aquelas atividades que aumentam, que potencializam a felicidade no nosso cérebro. Lembra que eu falei? A primeira delas é realizar 5 boas ações no seu dia. Quer começar fazendo não só uma, mas 2 de uma vez só? Então compartilhe esse podcast com alguém que precisa ouvir essas informações, porque você vai estar me ajudando e ajudando também a pessoa que vai receber, que vai ouvir esse podcast. Então a gente se encontra no próximo episódio para colocar a terapia em dia juntos. Até lá!